Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Isaac. Quem foi Isaac segundo a Bíblia? Isaac foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara, como diz em Gênesis 17, 19 e 18, do 9 ao 15. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaac, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão tenha tido outros filhos que originaram nações, como diz em Gênesis 17, 20, é em Isaac que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada, como diz em Hebreus 11, 18. Isaac foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. O que significa o nome Isaac? O nome Isaac significa riso, aquele que ri, ou ele ri. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Gênesis 17, 19. Um fato interessante em relação ao significado de Isaac é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa em Gênesis 17, 17. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu devido a certa incredulidade, como diz em Gênesis 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaac, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela, como diz em Gênesis 21 a 6. Abraão já tinha 100 anos de idade e sua esposa Sara 90 anos, quando Isaac nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaac foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido, como diz em Gênesis 21, 4 e Gênesis 17. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaac. A próxima referência de Isaac já o mostra subindo o monte Moriá com seu pai. A história de Isaac e Ismael. No dia do desmame de Isaac, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar, como diz em Gênesis 21, 10. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu, como diz em Gênesis 21, 11. Mas Deus tranquilizou Abraão, dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaac, e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo, como diz em Gênesis 21, 12 e 13. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido. Muito provavelmente Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreram esses acontecimentos. No capítulo 25 de Gênesis, encontramos Isaac e Ismael juntos novamente para sepultar Abraão, como diz em Gênesis 25, 9. Abraão, Isaac e o sacrifício. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o prova, ordenando-lhe que lhe oferecesse seu filho Isaque em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaque no momento do sacrifício. Acredita-se que Isaque tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso condiz com o relato bíblico de que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira para o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele seria sacrificado, como diz em Gênesis 22, 7.
Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaque no altar para imolá-lo, porém foi impedido. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, 11, 12. O episódio do sacrifício é muito significativo. Além de vários paralelos, como a expiação de Cristo, tal o ato demonstrou tamanha fé que Abraão tinha, como também a obediência e a fé do próprio Isaque. A fé de Abraão não se resumiu apenas em obedecer à ordem divina e entregar seu filho ao holocausto. Mas Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, para que as promessas fossem cumpridas, como diz em Hebreus 11, 19. O escritor de Hebreus afirma que, figuradamente, Abraão recebeu Isaque de volta dentre os mortos. O casamento de Isaque e Rebeca. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis 24, Abraão pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito na missão e assim foi. Algumas pessoas procuraram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar junto sem se casar. Uma exposição simples do capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo que Abraão enviou era seu procurador na missão, e naquela época, casamentos arranjados eram comuns. Rebeca não tinha mais pai, portanto seu irmão Labão era o patriarca da família. Ele tinha autoridade religiosa e civil sobre sua casa. Diante da família de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta de casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e a seu irmão, como diz em Gênesis 24, do 21 a 53. Em Gênesis 24, 60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão, significando a oficialização legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaque levou Rebeca para a tenda, ela já era sua esposa oficialmente. Os filhos de Isaque. Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por filhos, pois Rebeca era estéril. Isaque intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca e ela engravidou, dando à luz aos gêmeos, Esaú e Jacó, quando Isaque tinha 60 anos. Mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, instigado por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaque ter visão fraca devido à idade e se passou por Esaú, recebendo a bênção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tenha tomado Isaque de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido. Muito pelo contrário. Quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se empurrando dentro do ventre. Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do ventre dela havia duas nações e que o mais velho serviria o mais novo, como diz em Gênesis 25, 23. Na Epístola aos Romanos, Paulo faz uma exposição profunda desses relatos de Gênesis, afirmando que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó, como diz em Romanos 9, do 11 ao 13. Curiosidades sobre quem foi Isaque. O caráter. Isaque era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em lhe oferecerem sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os poços de Gerar. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe, de quem sentiu profundamente a morte. Ele não guardava rancores, pois revelou a atitude de Abimeleque. A fé. Isaque também demonstrou fé no episódio do Holocausto.
Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. Mentira. Isaac repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã, ao invés de esposa, como diz em Gênesis 26:7. No caso de Abraão, isso era uma meia-verdade, porém, no caso de Isaac, era uma informação inteiramente falsa. Preferência. Isaac nitidamente tinha certa preferência por seu filho Esaú. Alguns argumentam que tal preferência poderia ter sido causada em resposta ao favoritismo de Rebeca por Jacó. Nome. Isaac, diferente de seu pai Abraão e de seu filho Jacó, foi o único que não teve seu nome mudado por Deus, já que o próprio Deus anunciou seu nome a Abraão antes do seu nascimento. A morte. Isaac morreu com a idade de 180 anos, como diz em Gênesis 35:28. A vida espiritual. Paulo fez uma comparação entre Isaac e Sara por um lado e Agar e Ismael por outro, em Gálatas 4:21 ao 31. Tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaac. Bom, pessoal, essa é a história de Isaac segundo a Bíblia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo.